Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Kaifer e eu vim aqui falar sobre a minha experiência no último relacionamento da minha vida e o que eu daria de conselhos, o que eu mudaria, algumas coisas. E é isso. O relacionamento basicamente acabou há 2 horas atrás, oficialmente. Aí você pode me perguntar, Kaifer, mas você não está triste? Cara, falando a verdade pra você, o relacionamento acabou há um mês. E entre recaídas e recaídas, veio literalmente acabar 2 horas atrás. Engraçado dizer isso, mas triste ao mesmo tempo. Considero um desfecho bom, uma amizade se restabelecendo, o perdão se restabelecendo. É isso que importa. Eu fiquei muito mais sensitivo, muito mais emotivo depois que eu assisti um filme chamado A Sociedade dos Poetas Mortos. E com ele vi uma crítica à sociedade que só pensa em consumir, gastar e deseja ter uma vida estável, rica e vazia. Mas o professor Campbell, que é idolatrado como Capitão, meu Capitão, se vocês não assistirem esse filme, assistam, que é muito bom. Como ele mesmo fala, ele fundou a Sociedade dos Poetas Mortos, que basicamente é uma sociedade que funde que a sua ideologia principal é o amor nas pequenas coisas. O que deixa realmente o ser humano vivo não é o dinheiro, não é um emprego bom. É amor, poesia, música, poemas e tudo isso. E eu vim levando esse filme pro meu relacionamento. E para todo mundo sabe, o relacionamento a base é a confiança. O que basicamente foi, entre aspas, quebrada por parte dela, tá ligado? Mas isso eu vou contar depois. O relacionamento começou. Eu gosto de falar que o relacionamento começou no dia 10 de março, quando eu vejo nela, mas começou bem antes. Eu comecei a gostar dela em novembro do ano passado. E a gente estuda na mesma escola, só que em salas diferentes, isso é claro. A gente frequenta a escola militar que a gente tem que se locomover até uma cidade vizinha para estudar nela. Se inúmeros alunos fazem isso. E cara, muito legal isso. Ela é do tipo de pessoa que se você ficar na primeira vez você se apaixona, mas eu me apaixonei muito antes por ela. No primeiro olhar, no primeiro, sei lá, véio, é um sentimento muito bom que eu senti. E no dia 10 de março eu comecei a namorar com ela. Namorar não, ficar com ela. E eu realmente amei ela, muito intensamente. Eu sinto que acho que eu não vou achar ninguém no mundo que eu ame mais do que ela. Eu posso estar sendo meio hipócrita e meio que certeza eu vou achar alguém que eu amo mais que ela, isso é óbvio. Mas eu falo isso porque tá muito cedo pra falar isso. Muito cedo pra sentir outra coisa por alguém. Eu quero só saber agora das memórias boas que eu tive com ela. Dos sentimentos bons, das alegrias, das frustrações. Infelizmente teve. Das brigas, dos beijos, dos abraços. Do cabelo dela que é extremamente lindo. E com isso, depois de 10 de março, eu comecei a ficar com ela. O pedido de namoro só veio basicamente 3 meses depois de muita enrolação. Isso que eu realmente errei da minha parte, porque eu fiquei enrolando a menina. Enrolando não, porque eu não fiquei com nem outra. Só queria saber dela, só queria saber dela. Eu apresentei ela aos meus pais.
E ela me apresentou pros dela. E foi construindo um lindo relacionamento. Só que depois dos meses eu fui percebendo que ela era uma pessoa muito peculiar. Ela tinha contato com ex, ou seja, isso é estranho, certo? Pra mim sim, eu nunca tive contato com nenhuma ex que eu tive, mas ela tinha. Ela falava pra mim que ele era um irmão pra ela. Isso eu já desconfiava, mas isso eu deixo pra outro momento falar. Eu só quero falar agora do como eu terminei e como eu mudaria isso. Algumas atitudes minhas têm machucado ela, que isso me abalou magoalmente, que eu era pra ter mudado, pra ter feito outra coisa. Eu magoei ela tipo, de uma maneira que acho que ela me perdoou, mas se eu fosse ela, eu não me perdoaria. Exatamente porque é que é sobre questão religiosa. E ela é de uma religião diferente da minha. Ela é adventista, eu sou católico, ou seja, uma coisa é embate sobre isso. Qualquer coisa que a gente tocar sobre religião dava briga. Isso é muito foda, porque em vez de ter uma concessão das duas partes que um respeito dava briga, isso era muito engraçado, porque eu via ela falando sobre Maria, essas coisas, falar sobre os anjos, da intercessão dos anjos e tudo, eu não acreditava. E isso ao longo do tempo pra ela foi sendo tudo, porque pra ela o relacionamento pode ser tudo, confiança tudo. Hum, eu sinto que eu errei bastante nisso, mas ela também errou em várias coisas, como, sei lá, sair pelos cantos e não me avisar. Avisar não, mas eu deixo pra outra coisa falar, eu deixo pra outro momento falar. Acabou, essa nota acabou no dia 5 de julho, oficialmente. No dia 3 de julho ela ficou só olhando pra mim da nossa escola. Só que lá aconteceu uma coisa que eu não pretendo com momento não falar, mas tem a ver com os dois pares de chifre que realmente eu acredito não ter. Mas falaram pra mim que aconteceu. Mas eu sou cético em acreditar porque eu prefiro o cara da boca dela, não da boca dos outros, que a boca dos outros tem muita imaginação e a imaginação deles é fértil demais pra inventar que ela ficou com alguém e no caso ela tava me traindo. Isso fere ao princípio da confiança, que basicamente é a base do relacionamento de todo mundo. Cara, isso é frustrante falar isso, mas acaba por causa disso, de uma maneira tão fútil. Eu fiquei com raiva dela, ela ficou com raiva de mim, e a gente ficou exatamente 8 dias sem se falar direito. Só que a gente teve uma recaída depois de 10 dias. Depois dessa recaída, eu nunca mais mandei mensagem pra ela. Porque eu mandei mensagem, ela não me respondeu. E eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar de ser otário e não vou mandar mensagem. E dito e feito, eu não mandei mensagem e ela também não me mandou. Quando voltou às aulas, a gente não se falou. No último dia da primeira semana de aula, eu fui falar com ela e a gente brigou, basicamente brigou. E pessoalmente no ônibus. Ela jogou coisa na minha cara, eu joguei coisa na cara dela. E não foi legal, sabe? Na outra semana, em uma casa de destino, a gente sonhou a mesma coisa. Eu sonhei na noite passada que a gente tinha voltado. E ela falou pra mim que tinha o mesmo sonho. Ela chegou em mim e falou, ei, eu sonhei contigo essa noite. Eu falei, eu também. Ela ficou em choque porque a gente tinha sonhado a mesma coisa. Eu falei, cara, isso é obra de Deus. Isso é obra pra gente ficar junto. A gente é o casal perfeito. Não pode ser isso. Uma coisa qualquer. E basicamente depois disso eu arranquei um beijão dela. E depois que todo mundo saiu do ônibus, a gente se pegou lá e tudo.
E, Simple sentence caraca, anúncio becomes foda. your website. No olho eu posso. E, cara que eu me perdi. Depois disso, a gente ficou ficando. Isso foi quinta-feira da semana passada. E basicamente ela mandou um monte de texto pra mim. Hoje a gente foi conversando, falando que não dava mais certo, a gente não voltou, mas a gente agora está bem. A gente se reconciliou e tudo. Algumas coisas que eu mudaria no meu processo de atitudes que foram realmente muito lixos. Algumas atitudes dela também foram muito de falta de maturidade de ambas partes. E no futuro próximo, se Deus permitir, talvez eu tenha que voltar com ela. Porque ela é uma da minha vida. E é isso. Fique com o relato de um apaixonado que infelizmente terminou. Eu vou nessa. E que a Jesus fique com vocês. Boa noite.